Olá, meu nome é Joyce e eu vou falar um pouco sobre o autor de Dom Casmurro, Machado de Assis. Machado de Assis foi um contista, cronista, poeta, romancista e teatrólogo. Nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e também faleceu no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1908. Ele era um grande admirador e velho amigo de José de Alencar, filho de Francisco José de Assis e de Maria Leopoldina Machado de Assis. Foi criado no Morro do Livramento. Sem meios para cursos regulares, estudou como pôde, e em 1854, com 15 anos incompleto, Machado de Assis lançou seu primeiro trabalho literário, chamado O Soneto. Em 1856, entrou para a imprensa nacional como aprendiz de tipógrafo e em 1860 passou a pertencer à redação do Diário do Rio de Janeiro. O primeiro livro publicado por Machado de Assis foi A Queda que as Mulheres Têm pelos Tolos, em 1861. O primeiro romance de Machado de Assis saiu em 1872. No ano seguinte, o escritor foi nomeado oficial da Secretaria do Estado da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, iniciando assim sua carreira de burocrata, que seria um modo de sobrevivência até o fim. Meu nome é Alice Keila e eu vou dar continuidade à fala de Joyce. Grande amigo de José Veríssimo, que Machado de Assis era, continuou colaborando na Revista Brasileira, também na fase dirigida pelo escritor paraense. Do grupo de intelectuais que participavam da redação da revista, principalmente por Lúcio de Mendonça, que surgiu a criação da Academia Brasileira de Letras, onde Machado de Assis apoiou desde o início. Então, com essa sua dedicação, com a sua participação frequente nas reuniões, que em 1897, com a instalação da academia, tornou eletivo presidente da instituição, onde se dedicou até o fim de sua vida. As obras de Machado de Assis abrangem praticamente todos os gêneros literários. Na poesia, no início do romantismo, de Crisálidas, passando por Falenas, e passando também pelo indianismo em Americanas, o parnasianismo em ocidentais. E, simultaneamente, apareciam as coletâneas dos contos fluminenses e as histórias da meia-noite. Os romances Ressurreição, A Mão e a Luva e Helena foram considerados pertences de seu período romântico. Aí, a partir daí, Machado de Assis entrou na sua grande fase das suas obras-primas, onde foge de qualquer denominação da escola literária, e foi a partir daí que ele foi considerado um dos maiores autores da literatura na língua portuguesa. E então, a obra de Machado de Assis, ainda em vida, foi editada pela Livraria Garnier, mas foi só em 1937, que foi publicada no Rio de Janeiro, com seus 31 volumes. Meu nome é Magda Joana e vou falar sobre o tempo da obra de Dom Casmurro. No tempo cronológico, o romance começa no ano de 1857, quando José Dias expõe o possível namoro entre Betinho e Capitu para a Dona Glória. Assim, sugerindo a Dona Glória a necessidade de apressar a ida de Betinho para o seminário. Em 1858, Betinho vai para o seminário. Em 1865, Betinho se casa com Capitu. Em 1871,
Seu melhor amigo, Escobar, morre e começa a suspeitar de traição. Em 1872, ele se separa de Capitu e revela para Ezequiel que ele não é seu filho. A família se separa para sempre. Percebemos que com cada um desse período forma um ciclo completo de ascensão, plenitude e morte do sentimento amoroso. Já no psicológico, Betinho, um homem solitário, reconstitui sua vida como um tempo perdido, narrando suas lembranças sobre o seu passado. Eu vou falar as características do local onde ocorre a obra. A obra ocorre na cidade do Rio de Janeiro, em um centro urbano, onde o pessoal de lá é uma classe social média alta da sociedade. Olá, professor Jailton, sou do segundo BADM e vou falar um pouco sobre o espaço, o local onde aconteceu a história do Casmurro. A ação se passa aproximadamente entre 1857 e 1875, embora o livro só tenha sido escrito apenas na década de 1850. Na infância e adolescência, Bento vivia com sua mãe viúva, na cidade Mata-Cavalos, no Rio de Janeiro. Oi, eu sou Lais, eu sou aluna do segundo B de Administração e vou falar um pouco sobre o período histórico da obra. A obra se passa nos anos de 1857 e 1875, embora ela só tenha vindo ser publicada na década de 1890. Meu nome é Manuela e vou falar um pouco sobre o período histórico. A obra foi escrita durante o segundo reinado, quando o Brasil ainda era um império, governado por Dom Pedro II por quase meio século. Meu nome é Laís e eu vou falar sobre os personagens principais e secundários da obra. Os personagens principais são Bento Santiago, ou Bentinho, o protagonista e narrador da história, e Capitu, vizinha e grande amor de Bento. Os personagens secundários são Dona Glória, mãe de Bento, José Dias, médico agregado na casa de Dona Glória, Cosme, advogado e tio de Bento, Justina, prima de Dona Glória, Senhor Pádua, pai de Capitu, Dona Fortunata, mãe de Capitu, Ezequiel de Souza Escobar, melhor amigo de Bento no seminário, Sancha, amiga de Capitu e esposa de Escobar, Capitolina, filha de Sancha e de Escobar, e pequeno Ezequiel, filho de Capitu e Bentinho. Meu nome é Sandrelli e eu vou falar um pouco sobre a temática da obra de Dom Casmurro. O tema central de Dom Casmurro é o ciúme e a tragédia conjugal de Bentinho, a começar pelos imperadores Augusto, César e Nero, que mataram suas esposas acusadas de adultério. Machado escreve o romance com total ambiguidade, dando de que de fato a mulher poderia ter traído o marido, mas contando sua própria história também pode ser um psicótico. Meu nome é Maria do Carmo, vou falar sobre a temática da obra do Casmurro. A riqueza temática da obra do Casmurro obriga os leitores a atos de profunda meditação, induzindo-os a um trabalho sério de levantamento das intenções do autor a cada momento. De um modo geral, podemos destacar que o grande tema desta obra seja a suspeita do adúltero, nascida pelos ciúmes doentios do narrador e protagonista Bento Santiago. É nessa forma que Machado conduz a força da temática Dom Casmurro, não utilizando como era habitual na literatura realista o adúltero em si, mas a suspeita do adúltero. Publicado pela primeira vez em 1899, Dom Casmurro é uma das grandes obras de Machado de Assis e confirma um olhar certeiro e crítico estendido sobre toda a sociedade brasileira. Também a temática do ciúme, abordada com brilhantismo nesse livro, que gera polêmicas em torno do caráter de uma das principais personagens femininas da literatura brasileira, Capitu.